A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes do canal A Paz de Cristo. Estamos de volta mais uma vez no nosso canal para falar do grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com a nossa Bíblia aberta, também convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5, para a glória de Deus, que diz assim, Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vós hão de medir a vós. E porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Amém, meus queridos irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, Senhor, perdoa nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ignorâncias, em palavras, em pensamento e até mesmo por obras. Senhor Jesus, nos ajuda a servir ao Senhor com temor, sinceridade de coração. Senhor, tira do nosso caminho toda a pedra de tropeço, todo o embaraço que tiver, e dá a vitória para cada um, Senhor, que vai ouvir a palavra do Senhor nesta hora. Confirma uma bênção, uma grande vitória na vida de todos, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus está falando para nós sobre o julgarmos ao nosso próximo, aos nossos irmãos. Muitas das vezes julgamos as pessoas sem saber, aleluia, do que muitas das vezes está acontecendo, e muitas das vezes podemos julgar as pessoas sabendo que também podemos ser julgados. A palavra está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Então, quando nós julgamos o nosso próximo, julgamos ele, já estamos colocando sobre ele o juízo, sendo que o juízo é o próprio Deus que vai executar, porque ele é o juiz, e muitas das vezes estamos querendo tomar a frente de Deus, sendo juiz, julgando o nosso próximo. Então a palavra, o próprio Jesus está dizendo para nós não julgar, não julgueis para que não sejais julgado. O versículo 2 diz, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vós hão de medir a vós. Então não adianta, meus queridos irmãos, o único que pode julgar nós é o nosso Deus. Nós não somos juiz para julgar a causa de ninguém. O versículo 3 diz, é porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho. Então, muitas das vezes enxergamos o erro, o pecado do meu irmão, da minha irmã, mas muitas das vezes nós estamos com um pecado até maior do que o do nosso irmão, porque nós estamos querendo, queridos irmãos, reparar o arqueiro que está no olho do nosso irmão. E muitas das vezes tem uma trave, algo maior que está no nosso olho. Então nós devemos reparar a nós primeiro, observar aonde nós falhamos, onde nós estamos errando, porque todos nós falhamos, todos nós temos pecado, todos nós temos fraqueza. Não adianta você dizer que não, que você é melhor do que eu sou melhor que você. Todos nós estamos debaixo também dessa servidão do pecado. Nós estamos sujeitos ao pecado. E quem disser que não tem pecado, e quem te disser que não tem pecado, é mentiroso. Então, meu querido, minha querida irmã, a palavra de Deus, ela nos ensina. Por que reparas no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trava
que está no teu olho? Versículo 4. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Muitas das vezes queremos reparar a vida do nosso próximo, como ela anda, como ele anda, o que ele faz, o que ela faz, mas nós fazemos até mesmo coisas piores. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você: não julgueis para que não sejais julgados. Quando nós julgamos, estamos colocando o nosso irmão ao juízo, vamos dizer assim, condenando o nosso próximo, sendo que nós não somos juiz, julgamos meus irmãos pela aparência. Então a palavra nos ensina a nós não julgar o nosso próximo, não reparar o nosso próximo, o que ele pratica, que muitas das vezes fazemos coisas piores. Queremos tirar ali, meus queridos irmãos, aquilo do meu irmão, sendo que nós estamos em situações muito maiores, piores. O versículo 4 diz: ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Aí o último versículo, que é o versículo 5, diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, meus queridos irmãos, Jesus, ele pregava a palavra de Deus, e na época, ele pregava com toda a autoridade. E nos dias de hoje, a palavra continua sendo a mesma. Jesus não mudou. Quem muda somos nós. Quem muda é o homem, quem muda é a mulher, mas Jesus não muda. Então nós devemos pedir a Deus que Ele possa nos renovar, nos revestir, para que nós não viemos olhar o erro do nosso irmão, ver o pecado do nosso irmão, sendo que muitas das vezes nós também estamos em situações piores. Então não tem como correr. A palavra de Deus é essa. Se nós não aceitarmos a palavra de Deus como ela é, então, meus queridos irmãos, não adianta estar na presença de Deus, servindo a Deus. Devemos servir a Deus, obedecer a tua palavra, que muitas das vezes, meus queridos irmãos, sofremos, porque muitas das vezes não queremos dar ouvido à palavra de Deus. Então, hoje estamos falando sobre o julgar. Julgar é fácil, olhar para a vida do próximo é fácil, mas quero ver passar, muitas das vezes, o que o irmão passa. Muitas das vezes queremos achar que somos melhores, achamos que somos melhores que o meu irmão, que a minha irmã. Uma coisa nós devemos aprender com a palavra de Deus. O próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus tem descanso para nossas almas, mas para isso devemos andar conforme Ele quer que nós andamos. E uma dessas coisas que tem acontecido é o julgamento. Então que nós possamos aprender com a palavra de Deus a não julgar o nosso próximo, a não criticar o nosso próximo, a não falar mal, que o que muitas das vezes acontece é isso. Então Deus separou para si um povo que ame a Ele de coração, que entregue a Ele de coração, e ame também o próximo para não julgar, porque julgar é fácil, né, meus queridos irmãos? Apontar é fácil, mas Deus não quer que nós aponte o erro. Não tire o pecado do irmão, que muitas das vezes olhamos, reparamos o pecado do irmão, da irmã, e muitas das vezes estamos piores, porque fazemos julgamentos sem muitas das vezes pensar. E a palavra nos ensina a não julgar, para que nós não venhamos a ser julgados também naquele grande dia.
Amém, meus queridos irmãos? Esta é a palavra que eu deixo para todos nós nesse dia. Que Deus possa abençoar a nossa vida, a tua vida e a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém.